Fala, meu povo! Começando nessa quinta-feira mais um Papo com Neuro. Então hoje a gente vai ter a presença do neurologista que vocês já conhecem, que vocês já acompanham aqui, o Dr. Lucas Ferretti. Eu deixei um espaço para vocês deixarem as principais dúvidas e a gente vai respondendo ao longo da live. Conforme forem surgindo novas dúvidas, vocês vão mandando aí também, que a gente vai dando um jeitinho de encaixar essas dúvidas e responder aqui para vocês. Beleza? Meninas, como vocês já sabem, a gente tem o nosso combinadinho. Então conta aí pra mim quem é que tá no chazinho e quem é que tá na água. Vocês me conhecem, boa canceriana. Eu, além de matar a xícara de chá, eu ainda mato a garrafa de água, que eu sou dessas, né? Então comenta aí pra mim se vocês estão na água ou se vocês estão no chá. Também comenta aí pra mim quem é que tá no protocolo de aquecimento da jornada da enxaqueca. Quem é que tá nesse protocolo já até sabe que já até passou, na verdade, o horário da gente tomar o nosso chazinho pra preparar o nosso corpo pra hora de dormir, né não? Bom, enquanto o Lucas não entra, Lucas, se você já estiver aqui, solicita aqui pra mim pra aparecer, que aí eu já te convido pra participar. Eu vou tomando aqui o meu chazinho delícia. Ali, a Magda tá na água. Vamos ver as perguntas que vocês enviaram. Deixa eu ver se elas vão aparecer aqui pra mim, pra gente ir respondendo. Muito frio, Janete? Tem que ser no chá mesmo, então, né? Aqui também tá bastante frio. São Paulo, bastante frio. De onde é que vocês são? Comenta aí pra mim. Vamos lá. Enquanto o pessoal vai entrando... Gente, vocês sabem que esse é o momento pra vocês tirarem aquelas dúvidas que vocês ficam morrendo de vergonha de perguntar pro neurologista, ou que vocês esquecem, porque isso acontece muito, né? Parece que a gente sai da consulta e de repente veio aquele monte de dúvida na cabeça e você só consegue o retorno pra daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, e aí você fica com essa dúvida. E aí você começa a caçar por conta própria essas questões, e às vezes a gente cai numas ciladas, né? Tem muita coisa que a gente vê por aí na internet que na verdade não é lá verdade, né? E aí, então esse é o momento pra vocês aproveitarem, perguntarem, tirarem as dúvidas, e aí vocês vão ter fontes concretas e seguras aí pra esclarecer as dúvidas de vocês. Beleza? Vamos lá. Peraí, deixa eu chamar o Dr. Lucas. Cadê? Não consigo te adicionar. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, apertei o botão errado. Deixa eu arrumar aqui essa câmera aqui, que tá meio torta. Ups. Enquanto o Lucas aceita. Deu certo? Oi, Fer. Olá! Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo, e com você, Lucas? Tudo beleza aqui também. Vamos lá falar um pouquinho sobre enxaqueca hoje. Vamos. Yeah. Elas estavam tímidas, mas no final elas mandaram umas dúvidas legais aí pra gente conversar. Boa. Legal, ótimo. Ó, Vamos lá. pra gente começar, Hum. elas adoram fazer esse tipo de pergunta pra mim. Eu sempre fico na saia justa, então eu vou, Uhum. óbvio que eu passo a bola pra você, né? Olha lá, hein? Eu sei. Hoje eu tô um pouquinho mais receosa. Acho que não vai ter perguntas cabulosas hoje, né? Não sei porquê. Mas vamos lá. A Geisa mandou assim, ó. Eu tomo venlafaxina e topiramato. Primeiro, Lucas, é comum a gente ter esse tipo de combinação? Combinar tipos, classes diferentes de remédios, de medicamentos, quando a gente tá falando do tratamento preventivo medicamentoso? Tudo bem, Tira, como é que tá? Então, assim, na verdade, geralmente você não começa com as duas classes, tá? Dificilmente você vai num médico e ele vai te passar as duas classes, né? Quem trata de enxaqueca mesmo, tá? Vamos falar das duas inicialmente. O que é a venlafaxina? A venlafaxina é um antidepressivo dual, tá? Então ele inibe a recaptação de serotonina e noradrenalina, tá? Tem estudo para enxaqueca? Tem, mas não é assim dos mais usados, digamos assim, para enxaqueca. A gente tem outros que são um pouco melhores. A gente usa mais a venlafaxina quando o paciente tem muita ansiedade como o principal gatilho. Então, é uma medicação que a gente usa mais nesse intuito. E o topiramato é uma medicação que ela é um remédio para convulsão, que tem vários mecanismos de ação e que a gente usa bastante para enxaqueca, tá? Então, a gente tem que ver, assim, na verdade, inicialmente, o que eu faria, assim, no teu caso. Vê teu gatilho, tá? Teu gatilho e ansiedade não está conseguindo controlar com maneiras naturais, vamos começar alguma coisa para ansiedade. Venlafaxina, legal.
Topiramato é se a venlafaxina não está segurando as tuas crises, tá? Uhum. Quando você tem só enxaqueca, dificilmente eu começo venlafaxina, eu começo mais o topiramato, tá? Não sei se você perguntou mais alguma coisa que eu esqueci. Tinha mais alguma coisa? Então, eu não li, mas agora eu terminei de ler. Olha só, ela tá com Ah, venlafaxina de 100 miligramas, tupiramato 100 miligramas e uhum. 75 miligramas de amitriptilina. Opa, que bom, hein? Não deve ser com o neurologista que ela deve estar indo. Não sei. Não sei. Muito Porque, assim, provavelmente. é comum, assim. Imagina que a gente tem muitas classes de drogas que a gente usa para enxaqueca. A gente tem desde remédio para pressão, antidepressivo, e a gente tem remédio anticonvulsivante, tá? Para você ter um esquema legal, assim, de medicamento, você não precisa usar dois da mesma classe, tá? Até não é uma coisa muito legal de se fazer isso, por efeito colateral, efeito serotoninérgico, tá? Então, geralmente a gente usa um dessa classe e depois outro. Você deve ter uma enxaqueca muito complicada, por isso o médico deve estar tentando várias coisas ao mesmo tempo. Só que daí, quando pega uma enxaqueca assim muito complicada, desse jeito, que já vem com 4 ou 5 tratamentos, você tem que pensar, talvez o problema não seja o remédio, talvez o problema seja o que você está fazendo. Né? Vamos sentar, vamos dar uma olhada no teu diário, vamos ver, porque 3 classes de remédio, tem alguma coisa errada nisso aí. E eu vou comentar uma coisa com você, viu, Lucas? Está cada vez mais comum. Eu tenho recebido várias seguidoras e várias pacientes que estão vindo com um remédio de cada classe. Né? Então, Uhum, só para a gente alertar, até que não é nem. É só um alerta mesmo, né, gente? Quando a gente fala de enxaqueca, principalmente uma enxaqueca de difícil controle, é importante que você procure um especialista em dores de cabeça, um especialista em dor, né? Porque é óbvio, né? Como o Lucas já explicou em outros momentos, né? Você se forma em medicina e você escolhe uma especialização. Você escolheu a neuro, por exemplo. Não necessariamente, dentro da neuro, você vai no caminho das cefaleias, né? Existem tantos outros caminhos que você pode ir. Isso não quer dizer que você não é um excelente médico numa outra área da neurologia, né? Mas, uhum, como cada doença tem sua particularidade, é importante você procurar realmente um especialista. Então, assim, se é a primeira vez que você foi no médico e de cara, eu não acho que seja o caso, que seria muito estranho, né? De cara, você já uhum, tentou, já colocou esses 3 remédios diferentes, é hora de você dar um passo para trás e pensar, poxa, o que é que eu vou fazer além de tomar esse remédio? E será que eu preciso mesmo de tantos remédios diferentes para controlar minha crise de enxaqueca? Porque para mim, quando você, particularmente, né? Quando você atira para todos os lados, quer dizer que você não sabe para onde você está indo. Então, uhum, muito provavelmente ele está perdido dentro dessas possibilidades, e aí ele tentou todas. E aí que eu uhum, quero que vocês reflitam é isso, né? Porque, por exemplo, ele tentou todas. Como ele vai saber qual funcionou? uhum, uhum. Não vai. Muito E difícil. aí esbarra na próxima pergunta que até fizeram aqui. A Uhum, gente já comentou, mas acho que vale a pena reforçar, porque elas estão com muitas dúvidas em relação a isso, Lucas. A uhum, retirada do preventivo. Quando que uhum. pode começar a ser feito e como ela é feita? Uhum. E tem a questão da venlafaxina é um dos mais difíceis de tirar, sabe? Então a pessoa parece que é tipo um Rivotril, sabe? Ela se acostuma tanto com o remédio e ela quase que fica meio viciada mesmo na Dependente. venlafaxina. É. Nossa, é muito difícil de tirar, então por isso que eu não gosto muito de começar para enxaqueca. Porque o tratamento da enxaqueca, eu não faço muito tratamento para depressão, ansiedade, deixo com meus colegas psiquiátricos. Mas o tratamento da enxaqueca ele tem que ter um tempo para terminar, digamos assim. Eu converso na primeira consulta expectativas, quanto que a gente quer melhorar, o que eu tenho de efeito colateral com o remédio e qual que é a minha perspectiva de tentar tirar o remédio, tá? Você tem que imaginar que a enxaqueca são alguns genes e esses genes produzem as proteínas que fazem você ter a dor de cabeça. Imagina assim. O intuito do tratamento profilático é que esse gene fique um pouco silenciado e pare de dar tanta dor de cabeça. É mais ou menos como se ele tivesse aberto, de repente você fecha ele por um tempo, para acostumar o teu cérebro a ficar sem dor. A partir do momento em que você está com um bom tratamento, ou seja, você diminuiu pelo menos 50% das tuas crises com a medicação, você não tem efeito colateral, eu mantenho ele pelo menos um ano. Tá? Antes de um ano, difícil de você tirar o medicamento. Se você tirar sozinha,
você pode ter uma crise muito forte. Então, não faça isso, sabe? Às vezes é uma coisa muito difícil de se fazer. Mas eu tô tão bem, doutor. Eu tô, sei lá, 2, 3 meses sem crise. Eu quero tirar o remédio. Vamos com calma, a gente vai tirar. A gente tem que ter um tempo para esse gene ficar mais fechadinho ainda. E não a hora que eu tirar o remédio, ele abrir com tudo e dar uma dor de cabeça muito forte, tá? E é o que tem acontecido com a grande maioria, né? Eu acho que elas têm uma ansiedade tão grande nisso de se ver livre do remédio, né? Que muitas vezes elas acabam abandonando o tratamento porque elas estão bem. E aí, de repente, elas têm, né, um retorno da doença, ainda da crise de enxaqueca ainda mais intensa, incontrolável, né? Então é uma crise atípica que elas costumam ter. Mas eu acho que falta um pouco, às vezes, também, né, Lucas, essa sensibilidade de ser explicado isso, né? De assim, ó, você tá bem? Ótimo, bacana. Vamos segurar mais um tempo, vamos esperar. Porque quando não tem esse tipo de informação, mas eu tô bem, pra que eu vou precisar continuar tomando remédio? Né? Então é Uhum, natural que ela pense dessa forma, né, gente? Então é importante que uhum. vocês tenham isso muito claro. Eu tenho recebido muitas queixas de pessoas que estavam com preventivos, e aí elas entraram na mudança de hábito, e aí por conta das mudanças de hábito elas abandonaram o preventivo, e aí elas vieram com uma crise intensa, né? Então, assim, uma coisa não exclui a outra de jeito nenhum. Não é assim, se eu faço mudança de hábito, eu não preciso de remédio preventivo. Ou se eu tomo preventivo, eu não preciso de mudança de hábito. Não. Vai ter paciente que vai só com remédio melhorar? Vai. Não é a grande maioria, mas pode acontecer. Vai ter paciente que só com mudança de hábito vai melhorar? Vai. Mas vai ter paciente que vai precisar do quê? Dos dois. Então, não é assim, eu tenho que escolher ou um ou outro, né? Os dois se complementam, né? Uhum, exatamente. Vamos lá. Outra dúvida. Acho que não vai rolar aquilo que você queria, hein? Outra dúvida. A Geisa Ah, mandou assim. Fernando. A Geisa mandou assim, ó. Tenho cisto na hipófise e sinto Uhum. muita enxaqueca, mas o médico disse que não tem ligação. E aí? O que você acha, Lucas? Eu preciso ver teu caso exatamente, se é uma enxaqueca mesmo, cisto de hipófise, tem alguma relação com algumas outras dores de cabeça um pouco mais raras, tá? Mas o que é importante é, assim, lógico, a hipófise, ela vai dar sintoma neurológico quando ela atrapalha os nervos ópticos, o que é asma, tá? Então por isso que tem que ser examinado. E a gente nunca avalia um exame sozinho, assim, só olhou o exame. Por isso que às vezes quando você pega o exame e olha, e se bate ali e fala assim, meu Deus do céu, devo ter um tumor na minha hipófise, né? Não, calma, né? O médico ele vai olhar teu exame, tua anamnese, teu exame clínico, tá? Para poder saber. Olha, a maioria desses cistos de hipófise são benignos, sabe? Mas tem que ver bem teu caso. Só uma Uhum. coisa comentando sobre exames em enxaqueca, tá? Geralmente eu não peço exames quando você tem uma enxaqueca muito clássica, que você conhece a tua dor, você já vem 5, 6 anos de dor de cabeça, você sabe, que é geralmente o paciente que procura, né, depois desse período. Você só vai pedir exame se você tiver os famosos red flags, né, as bandeiras vermelhas, as luzes de alerta, para você pedir exame. Mudança do padrão da dor de cabeça, uma dor de cabeça que vem muito súbita, acompanhado de febre, que muda quando você tem o decúbito, quando você levanta, acompanhado de perda de peso. Então tem essas luzes vermelhas, tá? Não é comum de você pegar e pedir exame já na primeira consulta, tá bom? Até para compartilhar com as meninas um pouquinho sobre cisto na hipófise, quando eu estava investigando as minhas dores de cabeça, que eram intensas, até uma das últimas possibilidades, para vocês terem uma ideia, um dos últimos exames que eu fui fazer dentro do diagnóstico foi para investigar a possibilidade de um tumor de hipófise, né? Por quê? Porque eu tava com uma prolactina muito alta, tava dando leite, não tava menstruando, aí todo mundo falou, tá grávida. Não era. Então, assim, eles começaram a pensar, não, pode ter alguma coisa aí com a hipófise que não tá funcionando legal. E aí, sim, mas foi a última coisa, depois de 2 anos, tratando e investigando de outras formas, foi a cartada final que eles falaram, não é possível, deve ter alguma coisa aí. E não tinha, tá? Então, assim, não é comum essa ligação, né, doutor? Só para Isso deixar aí. bem claro. Outra pergunta que fizeram, e aí acho que a gente responde em conjunto, talvez a gente tenha olhares um pouquinho de polêmica, talvez a gente tenha olhares um pouquinho diferentes. Ah lá, ah lá, Aí, começou. ah lá. Ah, foram 2 pessoas diferentes que perguntaram, né? A relação entre endometriose e enxaqueca. Se existe essa relação.
Ah, vamos ver assim. Eu não vejo assim essa relação muito clássica, Direta, tá? né? O que eu talvez eu vejo? Pacientes com dores crônicas pélvicas por endometriose ou outras questões pélvicas têm, digamos assim, uma sensibilidade maior à dor, tá? Vamos dizer assim, uma predisposição limiar menor à dor, e isso pode aumentar a frequência e intensidade de crises. Aí a gente já está falando de uma outra coisa de dor crônica. Endometriose também tem relação com o período hormonal, e daí parece que quando muda, flutua teu estrógeno, e aí você vai ter a crise de enxaqueca, parece que você tem mais dor da endometriose. Agora, eu não vejo uma coisa relacionada com a outra, assim, ligação, não vejo. Uma ligação direta, meu ponto de vista agora, né? Uma ligação direta, Uhum. realmente a gente não vê estudos que comprovem, né? Quem tem enxaqueca tem mais chance de ter endometriose, ou quem tem endometriose tem mais chance de ter enxaqueca. Na verdade, a gente não vê essa ligação direta. Mas indiretamente, o Lucas pegou realmente na maioria dos pontos que tem uma relação sim, né? Então, tanto a endometriose, os picos de dor, né? Eles costumam acontecer junto com as alterações, as flutuações dos níveis de estrogênio, o que também estão relacionados com as crises de enxaqueca menstrual, que essa mulher também, se ela já teria grande chance de ter, se ela já tem lá uma predisposição genética à enxaqueca, né? Então, por si só, independente da endometriose, cerca de até 70% das mulheres relatam piora das crises no período menstrual. Então, ela naturalmente já teria muita chance de ter piora, né? Quando ela tem esse quadro, que é um quadro inflamatório, que é um quadro de flutuação a nível hormonal, tudo isso pode fazer com que a intensidade dessa dor se manifeste de uma forma mais intensa, né? Então, tem essa questão do limiar mesmo. Então, para finalizar, para todo mundo entender, diretamente, causa e efeito, não existe essa relação. Indiretamente, a existência da endometriose pode sim favorecer uma intensificação de crises de enxaqueca, principalmente relacionadas aí com as alterações hormonais, né? Isso aí. Ó, e só para eu abrir aqui, porque eu me identifiquei, uma das coisas que eu nunca contei para ninguém, acho que eu contei, a única vez que eu contei pro meu neurologista e mais ninguém sabe disso. Ó, a Luísa, Lu, para você não se sentir sozinha, ela comentou assim, ó, é até bizarro o que eu vou dizer. Corajosa você, porque eu nunca disse. Percebo que quando eu tô com enxaqueca e eu bebo 1 ou 2 latas de cerveja, a dor desaparece. Tenho feito vários testes e acontece. Lu, só para você ter uma ideia, e aí, Lucas, depois você explica se existe alguma relação ou não, se existe algum mecanismo, tá? Quando eu tava na investigação da dor e eu vivia com dor todos os dias, eu também usei essa estratégia. O que acontecia? Eu tomava 3 latinhas de cerveja e eu me sentia bem. A dor parecia que sumia, né? E aí, o que aconteceu? Qual foi a saída que a inteligentíssima teve? Vou tomar 2 ou 3 latas todo dia. Vou ficar sem dor. Eu virei a pessoa alcoólatra. Mentira, não fiquei viciada. Porque era consciente, era estratégico, né? Então, assim, Uhum. eu virei a pessoa que precisava de 1 ou 2 latinhas de cerveja para não sentir a dor. E tinha que ser cerveja, não adiantava outras bebidas, porque eu também tentei, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu contei isso pro meu neurologista, ele me encaminhou para assistência psicológica, falando que tinha alguma coisa errada comigo. Então, Lu, não se sinta sozinho, eu também já passei por isso. Lucas, existe alguma relação que possa ter essa sensação de melhora? Interessante. Você sabia que eu nunca ouvi falar sobre isso? Ninguém nunca me contou. Eu acho que ninguém tem coragem de contar. Eu Eu acho. acho. Né? É a primeira vez que eu escuto isso. Mas engraçado, se a gente for pensar nos remédios que a gente usa, o que álcool melhora, assim, digamos assim? Tem algumas doenças neurológicas que álcool melhora. Eu não sei a relação, mas, por exemplo, tremor essencial, que é uma doença que a pessoa treme, assim, que é bem comum, ela melhora muito com álcool. A pessoa vira alcoólatra porque melhora com álcool. Qual que é um tratamento para o tremor essencial? Propanolol. O propanolol é um remédio que a gente usa para enxaqueca. Qual que é a relação do tremor essencial com a enxaqueca? Não sei, mas a gente acha duas coisas que melhoram essas duas condições. Um tremor essencial e a enxaqueca melhora com propanolol e com álcool. Interessante, eu vou buscar isso. Alguma Agora sim, relação pode ter, né? outra coisa que a pessoa também acaba se tornando alcoólatra é quando faz cirurgia bariátrica, né? Então a pessoa acaba ingerindo cada vez mais álcool e tem uma sensação de bem-estar também com álcool quando faz cirurgia bariátrica. Deve ter alguma relação que eu não sei explicar,
nesse momento. Agora, assim, vamos fazer tratamento certo, tá bom? Vamos começar a tomar álcool, por É, favor. pelo amor de Deus, Mas, gente. Errado, 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 errado. Eu só é, confessei que eu passei por isso também, pra Lu não se sentir sozinha. Porque, de fato, eu passei. E como o Lucas falou, ele nunca ouviu isso na vida. Mas, Lucas, muito provavelmente não somos as duas únicas pessoas que já fizeram isso, né? Talvez uhum, as duas pessoas que tiveram coragem de confessar, porque é algo que você fala, né? Pelo amor de Deus, o que essa pessoa tem na cabeça. Até uhum, porque a gente sabe o quanto o álcool em si, ele pode levar uhum, você à crise de enxaqueca. Então, assim, uhum, podia ser um tiro no pé completo, né? Ali, ó. A isso. Eliana mesmo falando, se ela toma uma cerveja, só falta morrer. Exato. Né? Então, é uma coisa curiosa, né, É, para se estudar. Eu também vou dar uma pesquisada sobre isso, né? É uma é conexão estranha. Achei que eu tava muito sozinha estranho. nesse mundo de loucura, mas a Luísa tá Mas comigo. isso é só pegar um gancho nisso que é legal, assim, que, assim, às vezes você, quando tem enxaqueca, você pode pegar e você vai contar as coisas pro teu médico ou para as pessoas, e você pode pensar que o outro está pensando que você é louco, que você é maluco, né? Isso acontece muito, sabe? Com os teus gatilhos, mas são coisas individuais que acontecem, né? Poxa, eu tenho um paciente homem que tem dor de cabeça quando vai jogar bola depois de algumas horas, e não contam, porque vão achar que ele é fraco, digamos assim, que não consegue Uhum. jogar uma partida de futebol. E não, na verdade é importante isso para a tua história da enxaqueca, para a gente poder saber o que está acontecendo. Então, se o álcool é um fator protetivo para você, legal. Talvez eu pense numa estratégia de usar um remédio beta-bloqueador para você. Entende? Então, é essa que é É uma interessante de conexão você que pode ser feita, né? de se pensar. Então conte pro teu médico. Não, 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 não acho que ele vai achar que você tá louca. Não. E você sabe que de todas as classes, o único medicamento que nunca tentaram comigo foi o beta-bloqueador? É mesmo? Por que será? Não sei. Eu Ah, tentei todas as classes, mas o beta-bloqueador. E agora que você comentou sobre essa relação, é verdade, faz sentido, né? Poderia ter sido uhum, uma estratégia, mas eu fiquei meio como louquinha e aí me encaminharam para o centro de assistência psicossocial. Mas eu quase caí para trás quando me ligaram. Falaram assim: então, a gente tá querendo marcar uma consulta com você, é o centro de assistência é, psicossocial. Aí eu falei: uhum, tá. Eu achei que era, sei lá, tipo, psicologia normal, porque, né, tava uhum. batida. Aí eu falei: mas por que vocês estão querendo marcar? Ah, pelo uso excessivo de álcool. Eu falei: quase caí pra trás, também não assusta. Isso é Mas uma coisa que é legal de a gente que atende muita gente com enxaqueca, que é diferente do paciente psiquiátrico, sabe? A concomitância de depressão e ansiedade é muito grande em pacientes que têm a enxaqueca, mas parece que a relação de efeito é diferente. Ele tem a dor e por isso que ele fica um pouco mais triste e ansioso por ter a dor, assim. Mais depressivo por conta disso. Não é uma depressão pura, assim, em si. É mais o medo de ter a dor, a angústia de ser uma doença ruim, assim, e a depressão de você não saber o que está acontecendo e você ter a dor. Então essa relação é inversa. Não, não é louco, é diferente. mas eu lembro que até. Nossa, hoje eu tô muito desabafando, né, gente? É o período que eu estou vivendo do meu ciclo, mas enfim. Eu lembro que teve um dia que eu cheguei pro meu médico, pro meu neurologista, na consulta, eu falei assim: eu quero morrer. Assim, sentei na frente dele e falei assim: eu não quero mais viver, eu quero morrer. Aí ele olhava pra minha Uhum, cara e ele falou assim: tá, a gente vai resolver isso. Você não vai embora hoje. Você. Aí uhum, quiseram me internar na psiquiatria, né? Me desceram pra uhum, psiquiatria do tipo, loucona, a menina vai se matar, né? E aí eu sentei na uhum, frente do psiquiatra, o psiquiatra falou: o que tá acontecendo com você? Eu falei: não, eu não quero morrer. Aí ele falou: mas o médico te trouxe aqui porque você disse que você não queria mais viver. Se você não quer mais viver, você quer morrer. Eu falei: não, eu não quero mais viver com dor, né? Se é pra viver com dor, eu não quero. Eu vou ter que viver com dor com essa vida? Aí ele falou: não. Eu falei: então eu quero viver. Assim, tipo, uhum. confusa total, né? Porque assim, eu só não É. queria mais viver com dor, né? Eu tinha filha pra criar, faculdade pra terminar. Mas assim, é uma coisa muito louca, porque eu sabia que eu não tava com depressão pura, né? Eu tinha vontade de viver, mas eu não tinha vontade de viver com dor. Então, se Uhum, a dor tava menor, tudo bem, que lindo, que dia maravilhoso, tô a fim de ver. Né? Então, é uhum. muito, muito doida essa relação mesmo, né? E é legal esse teu depoimento, porque muita gente sente isso. Muita gente que está escutando aqui a gente, está nos vendo,
Sente isso, essa vontade de morrer, ou não é vontade de morrer, é diferente, né? Eu não quero viver com dor. Eu não quero morrer, eu É, não quero viver com dor. É diferente. É nessa hora que você precisa procurar ajuda, tá? Você isso. precisa, sozinho você não consegue sair desse ciclo, você vai virando. Daí o que você vai fazer? O caminho mais fácil é analgésico, 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 é dormir mal, é comer mal, você vai começar a querer comer coisas que te deixam mais aliviadas, gordura, então é esse ciclo. Então é legal você contar isso, porque é a vida de uma enxaquecose. Real. É. E eu lembro que uma das coisas que me marcou foi que veio quando me desceram pra psiquiatria, uma assistente, uma enfermeira, ela falou assim pra mim: Nossa, mas tão nova, por que você tá dando piti? E eu quase É, ri na cara dela aquele dia. E eu saí já de lá tava assim, com dor. pé da vida, né? Eu falei assim, gente, que absurdo de assistência. Que assistência psicológica é essa nesse hospital? E eu tava no HC, entendeu? Assim, eu não tava em qualquer hospital, né? E aí eu Uhum, fiquei assim, nossa, surtada. E com uhum, o tempo aí eu procurei ajuda, né? Então aí eu procurei partir para as sessões de terapia e eu ficava tentando entender por que é que eu não queria mais viver. Aí que eu entendi que não era que eu não queria mais viver. Eu não queria mais viver com dor. Né? Então, mas foi um processo que eu precisei de apoio, por isso que para quem está se identificando, para quem está passando por isso, realmente procure apoio. Eu fui direto para um grupo de apoio especializado para pessoas que estavam com essa questão de não ter mais vontade de viver. Então, vamos falar a palavra mesmo, mas era para um grupo uhum, para pessoas que tinham pensamentos suicidas. E lá eu tive todo o suporte adequado que eu precisava. Então foram acho que 6 meses de acompanhamento e nunca mais. Fiquei bem, nunca mais. Aí eu entendi o porquê de tudo aquilo. Então a Vivi, por exemplo, está se identificando que está passando por isso. Não se sinta só, você não é a única que sente isso, você não está sozinha nessa jornada. E quando a gente se exclui, a gente fica nisso, remoendo isso sozinha, o que eu me pegava? Eu me pegava até. Gente, eu tô muito aberta hoje, tô falando tudo. Eu, eu na A sessão de sessão de terapia, terapia aqui, né? eu, eu inclusive tive uma overdose medicamentosa de chegar em casa, eu peguei todos os remédios que eu tinha em casa, todos, enfiei tudo na boca e tomei água. E Uhum, foi, paguei. Quando acordei, já estava jogada no chuveiro, com, né, me socorrendo. E o que acontece, né? Eu percebi, por que eu fui procurar ajuda, que eu ficava esperando o momento que eu ia estar sozinha de novo com os meus remédios. uhum, Então, isso é uhum, grave, entendeu? Eu uhum, tinha uma filha de 2 anos para criar, eu tinha uma residência para terminar, eu tinha uma casa para sustentar, né? uhum, Então, vocês precisam tomar cuidado em relação a isso, porque se você não trata no começo, foram os primeiros uhum, sinais, eu fui deixando e fui empurrando, e fui empurrando, e fui empurrando, até que chega a hora em que você perde a noção do que é ok. Né, do que é uhum, normal, do que é aceitável. É aceitável você se sentir triste, né? Mas não é uhum, normal você se sentir triste todos os dias e não ter o que fazer, não ter com quem contar para mudar essa situação. Beleza? uhum. Gente, chega de Exato. falar de assunto triste, vamos falar de outras coisas. Ó, Lucas, perguntaram assim, ó. Sim, falaram assim, sinto dor constantemente, pescoço, ouvido, dor de cabeça. Será que pode ser câncer de cabeça? O Essa é pessoal tá boa. assustado. Eu não sei, não dá para saber, tá? Assim, só por esses sintomas não dá para se dizer, tá bom? A dor de cabeça é só sintoma de tumor, o único sintoma de tumor em até 15% dos pacientes que têm tumor, tá bom? Então, geralmente tem sintomas além da dor de cabeça. Digamos, um quadro confusional agudo, uma crise convulsiva, uma perda de força, tá? E o médico que te avaliar vai saber exatamente se ele vai pensar num tumor ou num outro tipo de dor de cabeça, tá? Pela característica que você me conta, me lembra dor tensional, uma dor de pescoço que vem aqui para frente, pressiona, assim, sabe? Mas isso que é legal, a gente não olha só a característica da dor, mas tem que te olhar como um todo, né? Essa dor vem em que horário? Vem mais de manhã, vem mais no fim da tarde, tem algum fator que desencadeia. Então, é mais complexo do que só o local da dor, viu? É uma das coisas que é uma dúvidas muito típica delas. Elas mandam assim, Fer, dor no topo da cabeça e no pescoço, é enxaqueca? Fer, uma dor que vem com zumbido no ouvido, é enxaqueca?
A gente não olha só nem só a localização, nem só a característica. A gente vai olhar qual é o seu histórico familiar, qual é o estilo de vida que você tem, há quanto tempo você sofre com essa dor, se essa dor é ou não é incapacitante. Então, tudo isso a gente leva em consideração, tá, gente? E você precisa de um neurologista capacitado para te dar diagnóstico. Parece simples. Eu sei que clínico também dá diagnóstico de enxaqueca, né, Lucas? Mas Uhum. sempre que possível, embora você já tenha um diagnóstico que o clínico te deu, busque um neurologista da área mesmo, para ele te dar um diagnóstico mais completo. Às vezes ele vai ter algumas estratégias que um clínico, por exemplo, não vai ter, porque o clínico é aquele médico que trata um pouco de tudo, né? Mas nada Uhum. profundo de cada um. Agora, se você vai Uhum. no neuroespecialista em dor, especialista em Uhum. cefaleia, cara, o cara passa 3, 4, Uhum. 5 e o resto da vida depois estudando dor e Uhum. dores de cabeça. Não tem como ele não saber o que fazer com você, entendeu? Exatamente. Vamos lá. Ó, vamos responder em conjunto essa dúvida aqui. A Kelly mandou, mas Uhum. já teve outras pessoas que mandaram na live aqui e já mandaram como pergunta também na caixinha de perguntas. Vamos falar um pouquinho sobre a relação entre enxaqueca vestibular. Então, perguntaram sobre tontura, zumbido no ouvido e enxaqueca. Existe Uhum. relação? Pode acontecer? Vamos falar um pouquinho sobre isso, Lucas? Acho que o mais importante da gente falar inicialmente, assim, que a enxaqueca vestibular é uma enxaqueca com aura. Esse que é o diagnóstico, tá? Então, a tontura, a vertigem da enxaqueca é uma parte da aura, tá? Agora, tontura, vertigem, zumbido do ouvido é uma das condições mais difíceis de se tratar no ser humano. É impressionante o tanto de coisa que causa tontura e zumbido e tínitos e tudo isso. Até tem uma especialização de neurológica e otológica que é nisso, tá? De tão difícil. Eu já peguei pacientes que tinham crises clássicas de enxaqueca e de repente mudou o padrão da dor e começou com um zumbido, ela fez uma trombose de seio. Então, isso é uma coisa interessante. A enxaqueca com aura vestibular é uma enxaqueca com aura. Primeira coisa. Se você não tem enxaqueca com aura, nunca teve zumbido, nunca teve chiado no ouvido, nada, procura um neuro, às vezes precisa te avaliar melhor, tá? Como que é o tratamento da enxaqueca vestibular? A gente faz como qualquer outra enxaqueca com aura. Existe uma classe até de medicação que são o canal de cálcio, que é a flunarizina, sinarizina, que é um remédio que também é usado para tonturas, é o famoso Vertix, que ele Uhum. pode ser usado como profilático para enxaqueca. Então, pensando nas classes de enxaqueca, dos remédios para enxaqueca, eu buscaria aquele que seria melhor para a tua aura, que seria esse tipo. Agora, não esqueça que ela é uma enxaqueca, tem os seus gatilhos, tem aquilo que piora, que melhora, tem as mudanças dos hábitos de vida, então não foque no zumbido, tá? É que nem quando a gente fala das auras mais comuns, das auras visuais, por exemplo, né? Ela tem, por exemplo, uma perda de campo visual, mas ela não tem uma alteração de fato existente lá naquele olho. É uma alteração transitória, né? A mesma coisa o zumbido no ouvido, tá? É uma alteração transitória que, idealmente, né, normalmente, quando cessa essa crise, esse zumbido vai passar, essa tontura vai passar e vai ficar tudo normal, como se nada tivesse acontecido. O que acontece é que muita gente confunde com labirintite, né? Tipicamente, a labirintite não costuma dar dor de cabeça, né? A labirintite dá a tontura, mas a dor de cabeça não é um sinal clássico da labirintite. Agora, se você tem a tontura e logo depois você entra num quadro de dor moderada a intensa, a chance de ser enxaqueca é muito maior do que de ser uma labirintite, né? E tem muita gente tratando errado, inclusive, né? Porque fica enrolando para buscar tratamento ou fica tomando remédio por conta própria só para tontura, né? Achando que é uma labirintite. E não vai resolver o problema. Até porque você ficar se entupindo de medicamento por conta, né? É um Uhum, risco que você corre de deixar o seu corpo mais em desequilíbrio e deixar ele mais favorável aí ao surgimento das crises de enxaqueca, né? Então tem que tomar um cuidado. uhum, Outra uhum, coisa que eu vi as meninas comentando aqui, que eu acho bacana a gente comentar, é sobre o zumbido, né? Então, o que uhum, que acontece com o zumbido, gente? Embora não exista classicamente uma relação de causa e efeito entre bruxismo e enxaqueca, a gente tem sim estudos que mostram que pacientes com enxaqueca têm mais chance de ter bruxismo. Mas não quer dizer que porque você tem enxaqueca, você vai ter bruxismo, tá?
Então, relação causa e efeito não tem. E o que que acontece? Esse bruxismo, o mais comum, eu vi até as meninas comentando, o que que acontece? O mais comum é o bruxismo noturno. Então, você dorme e não necessariamente você range os dentes, você raspa os dentes um no outro. Mas, por exemplo, eu tenho bruxismo, né? E preciso voltar a tratar com a minha físio. Mas o que que acontece? No bruxismo noturno, a maioria das vezes, a pessoa finca os dentes um no outro. E aí o que acontece? Você mantém essa musculatura aqui, ó, toda tensa, porque você dorme assim. E não é pra dormir assim. É pra dormir assim. Entendeu? Então, por exemplo, até falando, você pode perceber quando a pessoa tem bruxismo. Às vezes, você tá falando com a pessoa, o normal, gente, é assim, relaxado. Ah, o dente não encosta no outro. E quando a pessoa tem bruxismo, diurno, por exemplo, ela tem o hábito de ficar com os dentes encostados um no outro. Quando não tá falando, entendeu? Ou ficar mordendo tampa de caneta. Também é uma característica muito comum do bruxismo diurno. E o bruxismo está muito relacionado com a ansiedade, que é um fator gatilho para crises de enxaqueca. Então, por isso que muitas vezes você pode acordar já com dor, e pode ser do bruxismo. Uma dor de cabeça do bruxismo, normalmente, ela começa... ela tem, né, o aumento da tensão dessa musculatura e ela repercute muito aqui na parte temporal e na parte frontal. Então, é uma dor de cabeça que você vai sentir mais na região lateral da cabeça e na região da frente, e não necessariamente dos dois lados, tá? Então, precisa tomar cuidado. São duas condições diferentes que precisam de tratamento e os tratamentos são diferentes, tá? O bruxismo a gente tem, e ali até a Lu até falou, bruxismo e ansiedade. O bruxismo a gente tem uma questão comportamental relacionada à ansiedade, então você precisa tratar. Idealmente, se você já está nesse nível de desenvolver bruxismo, você vai precisar de 2 profissionais no mínimo para te tratar. Primeiro, um dentista para fazer uma plaquinha e evitar o desgaste do seu dente. E segundo, um psicólogo para te ajudar a trabalhar, ter um automanejo mais adequado dessa ansiedade aí que está te levando ao bruxismo. Beleza? Eu comentar uma coisa que é uma coisa que a gente descobriu há pouco tempo, que existem alguns remédios para ansiedade, tá? Eu vou falar 2 que todo mundo conhece. Fluoxetina e até a amitriptilina, que a gente usa para enxaqueca, que piora bruxismo. E aí, se eu pego e começo uma paciente que tem enxaqueca, começa a tratar com amitriptilina, piora o bruxismo. E daí piora a dor de cabeça dela. Então, o bruxismo é tão comum, e uma comorbidade que você tem que pensar quando vai fazer o teu tratamento de enxaqueca, porque às vezes o remédio antidepressivo para ansiedade, para depressão, ou antidepressivo para enxaqueca piora o teu bruxismo. Aí você piora a dor de cabeça. Então, o bruxismo é uma coisa muito importante. Alterações de ATM também, disfunções temporomandibulares, dão um zumbido, dão sensação de plenitude auricular. Isso é legal de se lembrar. Então, a cabeça como um todo, ela deve ser avaliada quando você tem um quadro de dor de cabeça. Examinar bem a musculatura de masseter, temporal, isso é legal. Ó, as meninas pegaram o gancho e estão perguntando aqui, ó, se Pamelor e nortriptilina também interferem no bruxismo. Sim, sim, são as medicações que podem interferir. Podem interferir, tá? Não é em todo mundo, mas podem interferir. Tanto que a gente tenta outras classes quando há bruxismo junto, sabe? Então por isso que, gente, é muito importante essa informação, né? Porque se você não sabe que o que você tem é bruxismo, você não vai comentar isso com o seu médico. E seu médico não tem bola de cristal para adivinhar que você tem bruxismo. Então, assim, você precisa saber se auto-observar. Você precisa saber que, pô, não é normal. Agora você já sabe, né? Já ensinei, mostrei, paguei mico aqui, mostrei pra vocês. Não é normal ficar assim. Não é. Não é normal morder ponta de caneta. Não é normal ranger os dentes de noite. Né? Pergunta pra quem dorme do teu lado, ou se ninguém dorme do seu lado, grava um dia. Vê se você não fica fazendo barulho, rangendo os dentes, porque dá pra ouvir, tá, gente? Então, é importante vocês se auto-observarem, porque vocês, eu sempre falo isso pra vocês, falei isso na jornada também, o nosso corpo dá sinal de que não tá bem. O problema é que a gente tá o tempo todo ocupado no celular, na televisão, vendo notícia de fofoca, vendo dancinha no TikTok, e a gente não escuta os sinais que o nosso corpo tá dando. Daí, não dá pra tratar adequadamente. É a mesma história do uso excessivo de analgésicos. Vamos falar desse aí, porque você tem que falar toda a live, Lucas. Né? É a mesma história do uso excessivo de analgésicos. Lucas, como é que trata a enxaqueca de alguém que chega pra você e usa analgésico todos os dias? Primeiro que você não trata a enxaqueca. Você trata a cefaleia primeiro. Essa que é a questão, né? A cefaleia. Uma coisa só, às vezes tem gente que está começando a acompanhar, cefaleia é o nome médico para dores de cabeça, tá? Para todas as dores de cabeça. Então, enxaqueca é uma cefaleia. Até me perguntaram,
mas doutor, cefaleia e enxaqueca é a mesma coisa? Não, como que eu trato a cefaleia e depois a enxaqueca? Não entendi. Então, assim, cefaleia é o nome médico para todas as dores de cabeça, tá? Existe uma cefaleia chamada enxaqueca, existe uma cefaleia chamada por abuso de analgésico, tá? Se você está usando, de maneira simples, mais do que 2 dias na semana de analgésico, você já está em risco para abuso de analgésico, tá? Imagina que, igual eu comentei das outras vezes, que você tem uma farmacinha no teu cérebro que produz os analgésicos do teu próprio corpo, que vão agir na tua dor, teu próprio cérebro produzindo. Se você todo dia toma um analgésico de fora, ela começa a parar de produzir, porque você sempre vai produzir do lado de fora. Então você toma um analgésico, diminui a produção. Toma analgésico, diminui a produção. Uma hora não produz mais essa farmacinha que você tem no cérebro e você começa a tomar o tempo todo o remédio porque você depende disso, tá? Além disso, o excesso de analgésicos faz com que a cronificação da tua enxaqueca, que é episódica, se torne crônica. Então ela começa a cronificar, tá? Então, primeira coisa, imagina que eu tenho a tua enxaqueca, que é a tua doença de base, e vem uma segunda dor de cabeça por cima, que você fala é por abuso de analgésicos, que é até diferente o jeito que ela se apresenta, tá? Você primeiro tem que tirar essa de cima para poder tratar aqui embaixo, tá? Então, não adianta eu já na primeira consulta falar assim, olha, vamos pegar e vamos começar um profilático para enxaqueca. Talvez isso é uma alternativa também, mas eu preciso tratar a tua cefaleia por abuso de analgésico. Como? Vou tirar de uma vez os teus remédios? Não, não tem como eu tirar de uma vez, senão você vai piorar. E às vezes muita gente faz isso. Até hoje eu coloquei um post sobre uma cefaleia que é descrita, que é a cefaleia por retirada de alguma substância. Retirada de analgésico, retirada de anticoncepcional, retirada de cafeína. Tá? Então, se você tirar qualquer substância abruptamente, você pode ter uma dor de cabeça diferente, até mais forte do que a tua enxaqueca em si. Então, há estratégias, há medicamentos via oral que a gente pode usar, há bloqueios anestésicos, há uso concomitante de outras estratégias, assim, quando o paciente chega na primeira consulta, eu vejo que ele tem um abuso de analgésico. Uma terceira coisa que eu sempre falo é a mudança da tua vida. Você precisa começar a mudar teus hábitos de vida, porque se você tá com excesso de analgésico, é porque o hábito de vida não tá legal, já tá errado aí, e aí eu passo a bola pra Fer, que ela vai te falar como que é a mudança dos estilos de vida, como que começa. Olha, conseguiu que passou a bola. Gente, o Lucas falou pra mim, né? Ele falou assim, você sempre vem com umas jogadas de, né? De passar uns assuntos pesados, né? Hoje vai ser minha vez. Ele falou assim, hoje eu vou passar a bola pra você. Né, gente? Quando a gente fala, então, dos excessivos de analgésicos, o Lucas deve ter até percebido, eu tenho indicado muitas alunas e pacientes minhas pro Lucas, justamente por isso, né? Esse entendimento de que a gente precisa tratar a primeira parte do uso excessivo de analgésicos é muito importante. Mas não é tratar o uso excessivo de analgésicos simplesmente tirando o analgésico, como o Lucas já explicou, porque você vai ter uma dor insuportável. Eu acho inaceitável, sendo muito sincera, os médicos que simplesmente falam pra você, ó, e acontece, porque eu sei que já aconteceu com muitas seguidoras, já aconteceu comigo também, para de tomar o remédio, você precisa parar, você tá viciada. Ah, é assim, eu faço o quê? Fico com a dor? Né? Então, assim, não é assim, né? Então, o que a gente faz, né? Eu costumo fazer isso até com as pacientes que estão com o Lucas também. Assim, as pacientes vêm, eu avalio o que é que tá em desequilíbrio. O que é que pode estar em desequilíbrio, gente? Primeiro que a gente tem que entender quais são os seus gatilhos, tá? E depois a gente vai até discutir sobre isso, Lucas. Eu estava lendo sobre gatilhos. Queria discutir se a gente é alinhado numa visão sobre retirada de gatilhos aí. Mas, enfim, a gente pega, identifica quais são os gatilhos. Nesse primeiro momento, a gente retira os gatilhos. Então, o gatilho é o chocolate. Embora, vocês viram, eu dei uma entrevista sobre isso, falando sobre chocolate. Que cientificamente falando, os exames, né, os estudos que foram provocativos, nenhum conseguiu comprovar que o chocolate é gatilho de crise, tá? Então, ou seja, nos estudos em que deram chocolate pra pessoa e falaram assim, vamos ver se você tem enxaqueca, elas não tiveram mais enxaqueca do que aquelas pessoas que comeram outra coisa achando que era chocolate e não era chocolate, tá? Então, essa relação, na verdade, cientificamente, ela não está comprovada, tá? Mas vamos supor que a pessoa chega pra mim e fala assim, Fer, eu tenho gatilho quando eu como chocolate, eu tenho gatilho quando eu como frutas cítricas. O que a gente vai fazer? Inicialmente, a gente retira esse gatilho.
né? E qual que é o próximo passo? Entender o que está em desequilíbrio. Gente, embora exista essa condição, né, essa alteração genética que vai predispor você a ter essa enxaqueca, o seu estilo de vida é que vai ser decisivo. Você pode pegar, por exemplo, tem casos de duas irmãs. São duas irmãs, nasceram da mesma mãe, tiveram o mesmo tipo de parto. Então, pensando lá no que a gente já conversou com a Luísa, a microbiota delas foi desenvolvida da mesma forma. As duas passaram pelo canal vaginal, as duas tiveram o mesmo tempo de amamentação, a mesma comida na fase de introdução, tudo igual. E uma tem mais crise de enxaqueca que a outra. Por quê? Estilo de vida. Provavelmente, durante a infância, a incidência da enxaqueca nas duas ia ser a mesma. Mas mudou depois que o estilo de vida delas se tornaram, cada um foi para um estilo de vida diferente. Então, o que define, basicamente, qual vai ser a frequência e intensidade das suas crises é o seu estilo de vida. Se você tá precisando tomar remédio todos os dias, é porque o seu estilo de vida não está equilibrado. E aí, quando a gente fala em estilo de vida que não está equilibrado, como eu já comentei com vocês, né? Falei um pouquinho sobre isso durante a jornada da enxaqueca, diversos fatores vão influenciar isso. A gente vai ter um sono de má qualidade que vai influenciar isso. A gente vai ter uma alimentação desequilibrada que vai influenciar nisso. A gente vai ter uma má digestão, né? Um sistema gastrointestinal que não está funcionando adequadamente que vai influenciar nisso. A gente vai ter uma falta de hidratação que também vai influenciar nisso. A falta de um automanejo adequado do estresse e da ansiedade, sedentarismo, alterações hormonais intensas, tudo isso vai influenciar para que o seu corpo esteja em desequilíbrio. E daí para frente, meu bem, inventou, pá, crise de enxaqueca. Não tem como. É assim, né? Ah, eu tomei água, tomei um café 10 minutos depois. Crise de enxaqueca por abstinência de cafeína. O seu corpo, ele vai estar no limiar, ele está naquele ponto de bala para ter dor. Daí qualquer coisinha, ó, passou aquela pessoa com perfume, crise de enxaqueca. Ele vai ativar o alarme da dor constantemente. Então não adianta você querer tratar a enxaqueca sem avaliar seu estilo de vida e sem acabar com o uso excessivo de analgésicos. Inclusive, o Lucas já trouxe aqui algumas, falou hoje também de novo, algumas das estratégias que existem para retirar esse uso excessivo de analgésicos, até às vezes com outros medicamentos, né? Algumas até para citar, até para mérito do Lucas ter, assim, essa troca aí. Eu tenho tido excelentes resultados com as minhas pacientes que vão para o bloqueio. Elas conseguem controlar por um tempo. E aí, quando elas conseguem controlar um pouquinho, elas conseguem se dedicar melhor às mudanças de hábito, porque elas estão mais dispostas a fazer, né? Porque não tá doendo tanto. Então, o bloqueio é uma estratégia que eu costumo falar para eles, assim, ó, vai no seu neurologista, vê qual estratégia ele vai sugerir, a clorpromazina, né? Tenta lá uma estratégia diferente que pode funcionar, vai amenizar, né? Não se iludam achando que essas estratégias vão fazer a dor sumir, tá? Por quê? Porque vai diminuir a cefaleia por uso excessivo. Não vai controlar a sua enxaqueca. São duas dores de cabeças diferentes, né, Lucas? E olha, tirar o analgésico melhora, gente, melhora mesmo, sabe? Parece que não, mas assim, a maratona da enxaqueca, que você tá lutando com ela todo dia, depois de algumas semanas que você tira o analgésico, nossa, o paciente fala, melhorei muito, muito. E daí nessa transição que é a parte difícil, e eu até converso às vezes com minhas pacientes que esse momento é o momento que eu tenho que pegar na mão delas mesmo, às vezes é um momento que elas me mandam mais mensagem no WhatsApp, que é esse começo de retirada, mas doutora, eu tô com dor, eu não tô bem, eu tô legal. Eu falei, calma, vai dar certo, confia que daqui um mês, 45 dias você vai estar melhor, aí o profilático tá fazendo efeito, então essa paciência no início do tratamento da cefaleia por abuso de analgésico é muito, muito importante. E eu, inclusive, Lucas, se você ter uma ideia do quanto é difícil, acho que você sabe, mas só para ela para as meninas, eu tive pacientes que desistiram do tratamento comigo porque eu insisti que ela deveria seguir o protocolo do neurologista de retirada do uso excessivo de analgésicos. E aí ela não Uhum, suportou a primeira semana sem o analgésico e aí ela abandonou o tratamento, né? Infelizmente. uhum. Embora tenha sido explicado inúmeras vezes que assim, gente, é um inferno. Eu vou falar para vocês. É um inferno. Você quer matar todo mundo com a unha. Você não tá entendendo. A dor é tanta que você realmente tem vontade de... Isso porque nem é uma cefaleia em salvas. Mas você acha Uhum, que é a pior dor do mundo, né? E fica uhum, querendo bater a cabeça na parede. Você acha isso porque uhum. você nunca teve cefaleia em salvas. Porque quando você tiver, você vai ver que enxaqueca, né? Eu- Perto da cefaleia em salvas, né? Mas enfim. uhum. E é isso, você fica surtada, você quer matar todo mundo, você quer bater a cabeça na parede, você quer socar. A pessoa fala com você, você quer matar ela.
de tanta Uhum, dor que você sente. Mas é necessário passar por esse processo. Agora, não é, o que a gente tá falando não é para você pegar e falar assim, ah, entendi, Fer, entendi, Lucas, vou pegar meus remédios e vou jogar fora amanhã. Não, pelo amor de Deus, não faz isso, tá? Que vai ser uhum, em vão. Porque aí quando você isso pegar aí. esse remédio para tomar, você vai tomar 3 vezes mais. Então precisa fazer essa retirada junto com o neurologista em acompanhamento. E sim, hoje, inclusive, Lucas, esse é um dos critérios que eu utilizo para selecionar pacientes que eu vou atender. Eu realmente Uhum, faço essa seleção hoje, porque se a paciente não está disposta a sair do uso excessivo de analgésicos, já consciente, eu já explico. Se ela não está consciente, ela não aceita que ela vai precisar passar por esse momento, que é aquela coisa, você vai para o inferno e depois você chega no céu, uhum, ela não é uma paciente elegível para passar comigo, porque ela não é uma paciente uhum, que vai melhorar. E eu não uhum. quero me Não vai mesmo. frustrar e frustrar ela, né? Então hoje, infelizmente, né, e até felizmente talvez, né, porque eu poupo essa paciente de frustração também, porque ela não vai melhorar, eu Uhum, tenho esse critério de seleção na hora de atender meus pacientes, sim. Ó, ou você já está em acompanhamento com o neurologista também, né, para que a gente uhum, consiga se alinhar e fazer uma retirada, ou fica difícil de uhum, você evoluir. Então é um tratamento em uhum. parceria, né? Eu até brinco com a Luísa, eu até falei pra ela que você e a Luísa nem se conhecem, mas já virou um combão multi, né? Físio, É, é, nutri, neuro, daqui a pouco a gente monta uma exato. clínica e faz um, né, um combo pra Mas enxaqueca. isso é isso. Às vezes a pessoa pensa, mas eu já tô com o neurologista e não tá melhorando. É que sozinho a gente não consegue tratar uma enxaqueca, uma dor de cabeça, uma doença tão multifatorial como a enxaqueca. Ela é muito complexa, ela não é simples. E às vezes, aquela a primeira consulta, eu não consigo passar tanta informação, é porque é difícil, é muita, muita informação. Por isso, o auxílio de pessoas que vão te ajudar na mudança de teu estilo de vida, que vão mudar na tua alimentação. Eu sou só a parte da medicação que eu posso te passar. Mas é o combo, é essa união que vai fazer melhorar. Sim, é um conjunto, né, gente? Por isso que a gente, Uhum, aqui no Empoderamento, eu sempre trago espaço para isso, para que vocês entendam o quanto funciona melhor junto, né? Então, uhum, sozinho, é muito difícil alguém conseguir fazer um milagre. Aliás, não é nem milagre, né, uhum, gente? A gente, do lado uhum, de cá, a gente é responsável por 20, 30% no máximo da sua melhora. Daí pro resto, é só você. Porque na uhum, nossa função é estudar, ter o conhecimento, analisar o seu caso, analisar seu estilo de vida, analisar o que você precisa, te escutar, te dar esse apoio, te ouvir, né? Ser esse suporte para você. Mas dali para frente, quem vai decidir se vai fazer o que precisa ser feito ou não é vocês. Inclusive, eu até comentei, Lucas, na minha última aula da jornada, na minha última aula que aconteceu, né? Porque a última aula mesmo vai ser na segunda-feira, que eu vou lançar um uhum, curso justamente para uhum, ajudar as pessoas nesse uhum, processo a entenderem o que precisa ser feito além de tomar o remédio. É isso, não é da minha uhum, competência, Fer, falar de remédios. uhum. Tanto é que eu sempre me esquivo dessas perguntas que vocês mandam aí, gente. Fer, tal remédio é bom? Fer, o que você acha de tal remédio? Eu só Você coloco assim, deixa ó. pra mim a bomba, né? Eu jogo pro Lucas. Por quê? Porque o Lucas gasta um tempasso participando em congresso, lendo artigo, que vai falar sobre os efeitos do remédio, que vai falar. O meu tempo, eu não gasto com isso. O meu tempo, eu estudo sobre como funciona a sua saúde intestinal. Eu estudo sobre como funciona o sono, eu estudo como funcionam seus hormônios. Eu não tô preocupada com o remédio que você vai tomar. E é por isso que eu jogo a bola pro Lucas, sem nem pensar duas vezes. Marco logo ele nas perguntas, falo, vai, Lucas, responde aqui. Porque É não é bem a isso. minha função principal, né? Embora eu queira, vá estudar um pouco sobre isso, nunca vai chegar perto do que o Lucas, do tanto que o Lucas estuda sobre isso, né? Então cada um tem uma função dentro do tratamento da enxaqueca. E é isso que é importante, né? Que vocês conheçam o papel do neuro, que vocês conheçam o papel da Lu, que vocês conheçam o meu papel, mas que vocês conheçam o papel de vocês. Porque sem Uhum, vocês, sem o papel de vocês, não vai funcionar. Você pode pegar a melhor equipe do mundo, não vai funcionar se você não fizer o que precisa ser feito, tá? Lucas, teve uma discussão aí, eu bem tô vendo vocês, viu, meninas? Teve um chat aqui falando sobre o café, né? Vamos falar sobre o café? Já que você até fez post sobre isso, né? é, Vamos falar sobre o o, café. o café é um mocinho e um vilão, né, da enxaqueca, né? Nunca ninguém sabe, mas eu melhoro minha dor de cabeça quando eu tomo café, né? Tem gente que me conta isso. Por que que o doutor pediu pra eu tirar?
tá? De maneira prática, assim, eu sempre comento, uma xícara de café por dia não vai te fazer mal, tá bom? Não vai, tá? Peraí, Lucas, Agora, calma lá, calma lá. Lucas, tem gente que fala ah, assim pra mim, eu tomo uma xícara de café desse tamanho. uma xícara pequena, tá bom? Ah, então 30 tá. ml ali, pouquinho, tá bom? Não vai ser a xícara dessa aí. Se você quer trocar e tomar alguma coisa, usa um chá sem cafeína, porque o problema do café é a cafeína, né? Então vai lá, toma um chá sem cafeína, que é melhor. Então, o problema do café é a cafeína. Tanto quando ele melhora a tua dor de cabeça, isso quer dizer que o teu organismo está sentindo falta da cafeína, o que não é legal, tá bom? Se o teu organismo está sentindo falta da cafeína, você tem que tomar uma cafeína para melhorar, é sinal que ele já está um sinal de vício ali na cafeína. Tá? Então ele pode melhorar, como ele pode piorar na retirada abrupta. Pensa que essas medicações que a gente usa para dor tem a cafeína como um remédio, uma substância para acelerar o uso a ação do analgésico. Então, se você olhar os Dorflex, os Doril da vida, os Enxaque, todos têm cafeína. É uma quantidade pequena, mas tem cafeína. Então ela age nesse sentido. Então se você teu organismo já está sentindo falta da cafeína, você tem que tomar uma cafeína, senão você tem dor de cabeça, senão você está com excesso de cafeína, quase um excesso de analgésico, tá bom? Também a retirada da cafeína também tem que ser gradual, não adianta você tirar de uma vez, da mesma coisa, da mesma forma quando há analgésicos, tá? E um papel da cafeína também interessante é uma coisa, ela pode tirar teu sono e aí piorar muito teu sono, então cuidado com a cafeína. E a cafeína, agora não é falando de enxaqueca, ela pode ser tratamento de algumas dores de cabeça muito específicas que dão durante o sono, mas não da enxaqueca, tá bom? Então, acho que é esse mais ou menos o paralelo. Ô, Lucas, eu tô aqui segurando a risada, porque eu vou até voltar aqui. Ô, Sandra, presta atenção, que eu não tenho comentário. Eu tomo umas 4 dessas aqui por dia. Oh, meu Deus, é muito. Aí, essas meninas são terríveis. Sandra, a gente precisa conversar. Aí, deixa eu É, comentar aqui. Aí a Luciana colocou assim: essas 4 xícaras dão uma garrafa. E tá dando risada aqui. E realmente, né? Não, gente, 4 xícaras dessa dá mais que minha garrafa. Minha garrafa tem 750 ml. Você toma 1 litro, mulher. Você toma mais de 1 litro. Você toma 1,5 litro de café por dia, tá? Então, deixa eu complementar a explicação do Lucas, porque até eu me perdi um pouco, porque eu fiquei lendo esses comentários e falei, senhor! Então, o que acontece, gente? Falando da cafeína aí, vamos fechar falando da cafeína. A cafeína, vocês vão encontrar sim ela em alguns analgésicos, né? E por que de racho que esse povo coloca cafeína em analgésico? Porque em pequenas doses, essa pequena dose é muito menos, tem muito menos cafeína do que uma xícara muito pequena de café. Só para vocês terem uma ideia do quão pequena ela é. Essa pequena dose de cafeína, ela potencializa o efeito do analgésico, tá? Então é por isso que hoje em dia a gente encontra remédios que têm essa combinação. Ai, piorou, Sandra! Ah, não, a Sandra ainda falou, mas é com leite? Ah, não! Ô, Sandra, eu vou infartar, mulher. você tá Senhor, precisando ir na jornada da Fer, viu, você tá Sandra? precisando da jornada da enxaqueca, Sandra. Tem um É, desconto segunda-feira, te espero lá. O que acontece, então? Então, por isso que vocês devem pensar assim, gente, mas que loucura, né? Eu vou no neuro e falo pra não tomar café. Aí eu vou tomar um remédio pra enxaqueca e o negócio tem cafeína. É por isso, tá? Com aquela dose pequenininha, ela pode potencializar o efeito daquele remédio analgésico. Agora, aquela dose pequenininha que você toma todos os dias, ela vicia. O café, gente, tem até estudos que mostram isso, que se você toma 5 dias seguidos uma dose de café, e aí não é dose dependente, é independente da dose. Fê, mas eu tomei a ponta da unha de café. Tomou cafeína, tá? A gente tem estudos que mostram que 5 dias consecutivos tomando cafeína, seu corpo já vicia. Olha o quanto isso é sério, tá, gente? Nada, nenhum vício na nossa vida é bom. Ah, eu tenho vício de tomar chá. Também não é bom. Mesmo chá sendo saudável. Nada em excesso, nada de vício é bom, tá? E aí o que acontece? Ele vai estimular o seu cérebro, que já é super estimulado para quem tem enxaqueca. E você fica no ponto de bala para crise. Daí o que vai acontecer? Você vai lá e fala assim: ah, entendi o que a Fer e o Lucas falaram. Amanhã de manhã eu não vou tomar o café. Você vai ter uma crise por abstinência de cafeína. Vai ter crise do mesmo jeito. Aliás, vai ser até pior.
É por isso que você provavelmente é a pessoa que se atrasa o horário de tomar café, você tem dor de cabeça. Isso é sintoma de abstinência de cafeína. E aí a retirada precisa ser feita gradualmente. Inclusive, lá no curso eu vou ensinar a fazer essa retirada gradual da cafeína, porque é muito importante. A gente ainda tem muita gente utilizando a cafeína. E por quê? Porque quando elas tentam tirar, elas têm abstinência, aí elas falam, então o café me ajuda. Na verdade, o café não te ajuda. O café tá camuflando. E outra coisa, por que você precisa de tomar um café? Vocês já se questionaram? É isso, Lucas, até uma das coisas que eu fiz na jornada o tempo todo. Eu cutuquei essas mulheres até o talo nessa jornada para refletir, né? Por que você precisa do café? Ah, Uhum. Fer, a maioria, aliás, vocês que todas tomam café, comentem aí, por que vocês precisam do café? Vocês tomam café por quê? Ah, Fer, eu tomo porque eu tenho uma lembrança afetiva da minha mãe. Ok. Eu, com certeza, se você passar em tratamento comigo, não vai ser a primeira coisa que eu vou mexer. Não vou mexer nesse café. Se você tem uma memória afetiva nesse café, quem sou eu para tirar essa memória de você? Ninguém, tá? Ah, Fer, eu tomo esse café porque é costume, né? Tantos anos tomando café, desde sempre. Tá, então você não sabe por que você toma café. Não, Fer, eu tomo café porque não. Se eu não tomo café, o meu dia não começa. Então isso quer dizer que você não dormiu bem. Se você precisa do café para dar um start no seu dia, a sua noite de sono não foi boa. E aí o sono é um dos pilares que em desequilíbrio te favorece o surgimento de crise. Aí para ajudar, você vai lá e toma café. Você fez assim, você abriu os Todo braços e dia. falou, vem, enxaqueca, vem. É isso que você tá fazendo. Então se questione. Ali, ó, a Karine, um exemplo. Eu tomo para estudar, mas já tá na retirada. Boa, mas então, ó, se você tá tomando para estudar, se você tá precisando desse estimulante, quer dizer o quê? Que provavelmente a sua atenção, a sua concentração e a sua memória estão ruins. Se você não tá dando conta de estudar, a menos que você esteja fazendo medicina, porque é muita coisa para ficar na cabeça, você provavelmente não tá dormindo bem. Porque se você não dorme bem, você não consolida a memória, você não tem foco e atenção, e você não melhora, você não tem uma melhor execução na parte do aprendizado. E aí você não consegue estudar adequadamente. Então você, Cá, muito provavelmente, tem uma alteração no sono. Nossa, Fer, você tem bola de cristal? Não, gente. É linha lógica. É entender os sinais que seu corpo te dá. Mas fico feliz que você já tá fazendo a retirada aí. Fico feliz. É muito importante. Gente, acabamos, né? Tem mais alguma coisa que você quer falar, Nossa, Lucas? passou rápido hoje, hein? Então, você quer estender mais um pouquinho? Dá tempo, tem mais uns 2 minutos. Gente, manda aí uma Eu só, pergunta bem legal pra gente, vai. Capricha. O Lucas que vai escolher. Escolhe aí, Lucas. eu, eu não sei mexer aqui. Só dá uma Escolhe palavra, uma. gente. Manda aí uma dúvida mais legal aí. Ó, quebrou meu celular, caiu. Sabe, meu filho, eu queria comentar uma coisa. Eu queria fazer uma pergunta, já que Ah, você me lá deixou. vem. Opa, caiu. Peraí de novo. Hora de Tá ruim aqui. encerrar a live. Tchau. Coisa rápida, mas eu queria que você comentasse uma coisa que me perguntaram esses dias e que eu pedi para conversar com você. Sobre o 5-HTP no sono, tá? Muita gente começa a querer dormir com remédio muito pesado. Me perguntam assim, doutor, não, meu sono é muito ruim, eu quero tomar alguma coisa para eu dormir, tá? E daí já querem usar Rivotril, Zolpidem, remédios fortes, tá? Eu sempre comento que a higiene do sono é a coisa mais importante. Você saber o que está causando de errado no teu sono e tentar estratégias não medicamentosas inicialmente e, se precisar, o mais natural possível. O que Uhum. você tem assim de indicar assim para quem tem problema do sono? Eu já ouvi falar você falando sobre melatonina, 5-HTP uma Uhum. vez. Eu queria que você comentasse sobre isso. Eu que estou entrevistando você agora. Que chique. Olha, ele invadiu o meu perfil e ele quer me entrevistar. Mas tudo bem, Lucas. Aí, É isso, né, gente? Vocês viram que já virou, já tá usado, né? Mas vamos lá. aí. O que acontece, gente? Primeiro, a melatonina, a gente tem estudos até para enxaqueca utilizando a melatonina que mostram até uma melhora, justamente por melhorar a qualidade do sono. Eu, particularmente, não gosto, tá? Particularmente, eu não gosto. Eu acho que se é algo que você consegue induzir a produção no dia a dia, com mudança de hábito, zero sentido você pegar o trem pronto e colocar dentro de você.
É a mesma questão que você fala do analgésico, né? Pô, você tem uma farmacinha que vai produzir, né, alguns analgésicos naturais no teu corpo. Aí daí você vai tomar analgésico, seu corpo entende o quê? Pra que eu preciso produzir? Melatonina é a mesma coisa. A melatonina ela é produzida naturalmente no nosso corpo. Para que raios que a gente vai suplementar a melatonina? A gente suplementa o que a gente tem pouco ou o que a gente não tem. Então, para isso, se você fez um exame, está acompanhando com um médico especialista do sono e ele viu que você tem uma baixa produção de melatonina, mesmo se você está com um estilo de vida equilibrado, aí tudo bem você suplementar a melatonina. Caso contrário, falei disso na jornada ontem. Bem, vai tomar chá relaxante 6 horas da tarde. Para 5 minutos e olha o céu entardecer, escurecer. Manda mensagem pro teu cérebro de que tá na hora de produzir melatonina. A gente começa a produzir melatonina quando a gente tem uma diminuição do estímulo luminoso. Daí, o que a gente faz? A gente fica com a televisão ligada, com a luz de casa ligada, com o celular na cara, esse ring light na nossa cara. E o que acontece com a qualidade do sono? Ela vai pro saco. É isso que acontece. E assim, é porque eu tenho insônia de família. Não, gente. Então, você de família, habitualmente, já não dorme bem. Sua família não dorme bem. Sua mãe não te ensinou a dormir bem. Você não aprendeu a dormir bem. E pronto. É isso. Mas isso é mutável? Isso é mutável. Tá? Quanto ao triptofano, é uma opção, tá? Porque a gente vai ter o triptofano, ele vai se converter em melatonina, então você não dá a melatonina pronta. Se você perguntasse para mim, Fer, você costuma indicar a melatonina ou o triptofano? Entre os dois, eu prefiro o triptofano, né? Por quê? Porque aí ele vai fazer essa conversão para melatonina e aí é o teu corpo que se vira para fazer a conversão. Você não tá dando um negócio pronto para ele. Você tá dando a base para ele fazer essa conversão, né? Você dá um empurrãozinho, mas você não entrega de bandeja, né? É o que a gente faz com criança, não é? Você vai lá e você tá ensinando seu filho a escrever. Você vai lá e escreve, pega na mão dele e escreve tudo? Não. Você começa, faz um movimento com ele, depois você solta e fala, vai, meu filho, agora é você. É a mesma coisa com o seu corpo. Se você dá tudo de mão beijada para ele, seu corpo, ele não aprende. Ele não aprende a lidar com aquele estímulo. Ele não aprende a produzir aquilo que ele precisa produzir adequadamente. Então, basicamente, duas regrinhas. Eu até falei ontem na jornada da enxaqueca. Vou falar sobre isso também na segunda-feira e explico isso detalhadamente no curso, com outras estratégias. Mas vamos lá. Acordar, idealmente, acordar antes das 8 horas da manhã é essencial. Meu bem, o sol nasce às 6 da manhã. É nessa hora que a gente tem o pico de cortisol. Aliás, quem dorme bem, né? Porque quem não dorme bem tem pico de cortisol 3, 4 horas da manhã. Aí, do nada, fica que nem um zumbi. Tá dormindo lá, de repente, acorda. E aí, não sabe porque acordou, não consegue dormir, rola na cama quando vê no relógio 7 horas da manhã, tá na hora de acordar, tem que fazer a cama. Pronto. Começou o dia mal já com dor, né? Então, quem dorme bem tem um pico de cortisol às 6 da manhã. É essa hora que é mais fácil de acordar. A próxima hora que seria mais fácil de acordar é depois das 10. Então, pega esse raciocínio. Se você não acorda logo entre 6 e 7 horas, você não vai querer acordar às 8. Você vai querer acordar 9h30, 10 horas. Porque é a hora que o seu sono já está num outro nível e você consegue acordar com mais facilidade. Outra regrinha, acostume o seu corpo a entender que está anoitecendo. Isso é essencial. Olha para o céu. A gente está trancado em casa por causa do isolamento social e a gente não está olhando para o céu. Gente, até eu que moro num apartamento pequeno, eu vou para a janela e fico olhando. Eu posto foto todo dia para vocês. Porque vocês não estão olhando para o céu de vocês, vocês olham para o meu céu, pelo menos. Né? Então, olha para o céu. Toma um chá calmante. Vai ajudar o seu corpo a entender. Nossa, tá desacelerando, tá chegando a hora de dormir. Dorme na escuridão total. Não tem por que dormir de televisão ligada. Para vocês terem uma ideia, quando a gente dorme, o último, né, dos nossos sensores que a gente tem que desliga é a nossa audição. Então, você pode estar até com o olho fechado. Você pode até colocar aqueles trem para tampar teu olho. Mas aí teu marido tá com a televisão ligada. Meu bem, você não vai desligar completamente, porque a audição é a última que desliga. Então, você vai estar escutando, mesmo que você não perceba. Então, assim, precisa ter uma reeducação. E aí, o pessoal às vezes fala assim, nossa, Fer, que radical. Mas eu falo, e é real. Gente, lá atrás, antigamente, não tinha enxaqueca como tem hoje, não. E não é só enxaqueca, um monte de outra doença moderna aí, né?
Então, por Ansiedade, tudo ali, né? é o estilo de É. vida que a gente tem. É isso que está adoecendo a gente. É isso que a gente precisa mudar. E mais do que isso, eu vou falar agora até como mãe, né? A gente tem a responsabilidade de criar os nossos filhos para que eles não sofram como a gente sofre. Porque sim, se você é mulher e tem filho, você sabe que a sua filha ou filho tem chance sim de ter enxaqueca. Daí você vai fazer o quê? Você vai ser um exemplo para ela de que, eu vou ficar me entupindo de remédio? Não, cara. Você vai mudar o seu estilo de vida e você vai mudar o futuro do seu filho. Porque se você não quer continuar vivendo com essa dor, imagina se você vai querer que o seu filho viva com essa dor. Então a gente precisa virar essa chave, que é agora, não dá para empurrar com a barriga. Porque aí a sua filha, que tem enxaqueca desde pequenininha, desde 6 anos, a minha, por exemplo, tem. Eu mudei tudo no estilo de vida dessa criança. Tá controlada. Obviamente, né? Porque se ela não tivesse controlada, ela ia ter que mudar de mãe, não é possível, né? Então tá controlada, mas foi extremamente assustador pra mim ver a menina falando que tava com dor de cabeça. Primeiro que eu achei que era mentira. Eu falei, que criança que a cidade não tem enxaqueca, não. E depois eu fui vendo que não. Eu achava que ela tava me imitando. Aí eu falei assim pra ela, falei, não, então a gente vai tomar o remédio que a mamãe toma. Sabe qual é o remédio? É água de coco com gengibre. Aí ela olhou assim pra minha cara. Mas passa, mãe, passa. Você acredita? Ela tomou, Lucas. Aí eu acreditei Uhum, nela. Aí eu falei, não, tá uhum, doendo mesmo. Que criança ia aceitar tomar água de coco com gengibre? E aí ela uhum. tomou e começou a perceber melhor. Então hoje ela já sabe os gatilhos dela. Hoje ela sabe que se ela não bebe a quantidade ideal de água porque ela tem uma garrafa para medir, ela vai ter crise de enxaqueca. Então é isso, gente. A gente precisa ter essa consciência de que o futuro dos nossos filhos, eles não dependem da gente só para outras questões. Em relação à enxaqueca também. Então, se você é mãe ou se você ainda quer ser mãe, você precisa pensar no papel que você tem, tá? E isso, se você não tem forças nesse momento para fazer isso por você, porque eu sei que é difícil, tá? Eu sei que é difícil, eu já estive no lugar de vocês, eu já quis desistir de tudo. O que é que me segurou? E é o que é que eu falava, até voltando a falar disso, o que é que eu falava pro psiquiatra quando tentaram me internar na ala da psiquiatria? Eu falava assim, como é que eu vou querer morrer se eu tenho uma filha para criar? Quem é que vai criar minha filha? Como que minha filha vai se sentir se ela souber que a mãe dela morreu de enxaqueca? Nem existe morrer de enxaqueca. Eu não tinha nem vergonha na minha cara. Olha as coisas que eu falava. Entendeu? Então, assim, precisa. Se você não tem força por você, porque você tá exausta, porque você já tentou de tudo, porque você não aguenta mais efeito colateral, faça pelo seu filho ou pela sua filha. Né? Então é uma virada de chave que é importante aí. Ô, Lucas, eu posso passar só um Sei. pouquinho? Você consegue ficar comigo só mais um pouquinho? Posso, posso. Eu queria conversar com você. A última coisa, gente, eu prometo. Hoje eu tô, vocês estão vendo, né? Sabe que eu tava ruim da garganta, não tava podendo falar, então eu tô falando muito hoje. Sobre gatilhos. Eu tava lendo, até queria Hum, conversar com você se você já tinha visto algo a respeito. Eu tava aham. lendo sobre gatilhos de enxaqueca e parece, né, que agora tem uma visão diferente em relação aos gatilhos, né? Alguns neurologistas estão trazendo uma visão diferente que eu achei muito bacana e eu tô incorporando assim nos meus pacientes também. Em relação ao gatilho, de você não simplesmente retirar esse gatilho, né? Então, assim, o meu gatilho é frutas cítricas. Obviamente, até você começar a controlar as crises, você tira essa fruta cítrica, porque você não vai querer essa pessoa exposta ao gatilho. Você fez um tratamento adequado, equilibrou, começou a controlar as crises de enxaqueca, você faz um retorno gradual desse gatilho. Você tem feito assim? Na verdade, até meus pacientes, às vezes, eles sozinhos já voltam. Eles já percebem que eles conseguem melhorar e comer aquele chocolate, ou comer aquilo que ele não conseguia comer e que não dá dor de cabeça. Mas por quê? Foi o que você comentou. O corpo já está predisposto a ter enxaqueca se você não está bem controlando essa doença. O que você tem que pensar é o seguinte: aquele chocolate que você comeu, isso que você comentou, talvez não foi ele que causou a tua dor de cabeça. A vontade de comer o chocolate, aquela angústia, você precisa comer. Não, eu não sei por que, hoje eu como chocolate na dor de cabeça, amanhã não dá. É porque o problema não é o chocolate, o problema é a tua vontade de comer o chocolate. É aquela fase prodrômica que você começa a liberar dopamina. Ali
que você fica irritada, você fica nervosa, você fica com dor no pescoço, você quer comer chocolate e aí te dá dor de cabeça, tá? Então essa visão do gatilho é bem isso. Porque antigamente, antes, né, da gente conhecer a enxaqueca, tinha a visão de que o problema era no fígado, não no cérebro. Uhum. Porque você comia, doía o estômago, doía a Dava barriga, dava enjoo. náusea, enjoo e você. O problema é do fígado, lógico. Na verdade, o problema é do teu hipotálamo, é diferente. Então, essa visão de voltar aquilo que causava a tua dor de cabeça é boa para quem tem ela controlada e para quem conhece bem o seu gatilho e consegue controlar o pródromo, o início da enxaqueca. Então, sim, sim, eu penso em fazer isso. Parece que você assistiu minha aula de ontem, Lucas. A Ah, aula é? de ontem. Você não assistiu, né, Lucas? Olha só, o Lucas não sabe, né? A minha aula de ontem, peguei no flagra, gente, ali, ó. Olha o Lucas, vamos saber, Lucas, vamos saber. Ah, assisti um A minha pedaço, não aula esse pedaço, assisti o outro. A minha aula de ontem, eu falei justamente disso, né? Eu trouxe todos os sintomas mais clássicos, característicos do pródromo, né? Uhum, E o que é que eu fiz? Eu trouxe para elas o que fazer nessa fase, porque é isso, né? É nessa fase que você controla a sua crise de enxaqueca. Quando você uhum, chega na fase de dor, é aquela fase que aí sim não vai adiantar você ficar esperando a dor ficar muito intensa para tomar o seu remédio. Inclusive, a grande maioria dos remédios não funcionam se a dor já está uhum. intensa. Você tem que tomar nas primeiras horas de dor, né? Mas existem várias outras estratégias. Acho que eu trouxe umas 6 estratégias diferentes na aula de ontem da jornada, estratégias naturais que você pode fazer antes da dor chegar, que é justamente nessa fase do pródromo, né? Então, só para a gente repassar aqui juntos, sintomas do pródromo. Vamos lá, Lucas. Você fala um e fala o outro, vamos ver. Olha, o que eu mais escuto é dor na nuca. Ah, Sinceramente. o que eu mais O que eu mais escuto. escuto, bocejos incontroláveis. Bocejos incontroláveis. Isso também é irritabilidade. A pessoa fica nervosa, assim. Isso também é um sintoma de pródromo. Aumento da Né? sede, tem bastante. Aumenta, aumenta a vontade de fazer xixi. Ah, consequência, né? Sem vergonha. Então, eu vou roubar o seu, que você falou primeiro que não estava. Avidez por doce. É, cabeça lenta, devagar, raciocínio um pouco lentificado. Parece que não está pensando muito bem. Isso também é. Outra coisa muito característica que, na verdade, eu fico até em dúvida, assim, porque nos estudos, né, quando a gente vai ler nos livros até sobre enxaqueca, ele não coloca muito, pelo menos não os que eu li, como sintoma de pródromo, mas faz muito sentido ser sintoma de pródromo. A parte do aumento da sensibilidade, né? Porque a grande maioria das vezes ela vem antes e aí a pessoa fala assim: ah, o cheiro de perfume é gatilho para mim. Uhum, Não, porque não é uhum, gatilho para você. Por que não é gatilho? Porque gatilho, gente, é aquela coisa que toda vez que você tem contato, você tem crise de enxaqueca. Isso é gatilho, tá? Então, se você passou fulano com perfume uma vez, seu colega de trabalho, você não tem crise com o perfume dele. Aí um dia você tem crise com o perfume dele. Quer dizer que o perfume é gatilho? Não. Quer dizer que aquele dia você estava mais vulnerável à crise de enxaqueca, passou vento com perfume e aí te deu a crise de enxaqueca, né? Então, esse aumento da sensibilidade é muito comum, né? Ser visto antes uhum. mesmo da dor se instalar, até como um sintoma de pródromo mesmo, né, Lucas? A luz do computador, né? Você sente que a luz está mais clara, assim, agora que você está trabalhando, assim, né? Você sabe que você vai ter. E é bem individual. Você precisa. Tem gente que boceja, tem gente que tem vontade de tomar água. É individual. Você precisa se conhecer, por isso o autoconhecimento, né? Importante. Exatamente. Inclusive, eu vou dar até spoiler, acho que eu não posso falar disso, mas enfim. No curso, a gente vai falar sobre isso também. Mas eu vou dar mais detalhes na segunda-feira, que eu não posso dar spoiler. Já dei muito spoiler, vou tomar bronca. Mas, Legal. o que que acontece? A autoobservação é essencial, gente. É o primeiro passo. Porque não adianta. Inclusive, eu Uhum, falei na aula ontem, eu falei assim, compressa fria ajuda mais que compressa quente. A gente tem um mecanismo de inflamação, aí eu expliquei, vaso de lata, né? Então, quente não vai ser bacana. Aí teve gente que mandou pra mim, frio não funciona, pra mim tem que ser quente. Ótimo! Parabéns! Você pratica autoobservação. É só mais uma uhum, das provas de que não vale tudo pra todo mundo. Você tem que uhum, selecionar. Então a gente traz todas as informações pra vocês e aí você vai ter que fazer assim, ó. Ah, isso aqui faz sentido pra mim, isso aqui encaixa no meu quadro. Esse quebra-cabeça são vocês que precisam montar.
né? Porque a gente consegue montar se o paciente está na nossa frente, se a gente consegue examinar o paciente, a gente Uhum. sabe a história dele. Agora, vocês, né, no online, assim, né, num grupo, né, numa live, tem que ser vocês pegando cada uma das partes e vendo o que faz sentido ou não para vocês. Então, por exemplo, se eu chegar aqui para vocês e falar assim, gente, recebi hoje isso no Instagram, na pergunta. Chá é diurético, faz mal para quem tem enxaqueca, desidrata. Depende, né? Aí eu falei, sério? Depende. Mas você sabe que respirar desidrata, né? Falar É, desidrata. Vocês viram o tanto de água que eu tomo durante uma live? Inclusive, o Lucas tá bebendo uhum. pouca água, hein? Precisa beber mais água, gente, ó. Ah, meu copinho tá ali. Ali, é isso que elas me falam ali, tá vendo? Exatamente, gente. Vendo agora como funciona uma pessoa que não quer tomar água no momento. Ela falou assim, não, mas eu tenho uma garrafa. Eu falei, ai, cadê Tá ali, ela? ó. Tá. Esqueci em casa hoje, né? Mas enfim, gente, falamos demais hoje, né? Já são quase 9 Legal. minutos, precisamos dormir, né? Ó, E não dá pra horário. ficar com essa luz toda na cara. Eu aqui falando de sono, falei de melatonina, falei de triptofano e fico com a luz na cara falando até 9h30 da noite, né? Gente, Lucas, sempre muito bom bater Legal. esse papo. É realmente um bate-papo leve, né? Divertido, descontraído, para as pessoas entenderem que não precisa ser tão pesado, que não precisa ser tão complicado, que não precisa Uhum. ser tão denso, né? Claro. Então, espero que vocês tenham gostado, gente. Vocês já sabem, para quem é nova aqui, inclusive teve gente que perguntou da Jornada da Enxaqueca. O link de inscrição para a Jornada da Enxaqueca, que é gratuita, tá disponível na minha bio. Quem assistiu, quem chegou depois, quem se inscrever agora, consegue assistir todas as aulas que passaram, porque ficaram gravadas. Vão ficar gravadas até segunda-feira. Então, se inscreve hoje, que você tem sexta, sábado e domingo para assistir as aulas, uma em cada dia. Foram 3 aulas que já passaram. Vocês já sabem, o Lucas está aqui comigo toda primeira quinta-feira do mês. Então é um quadro fixo que o Lucas está aqui para tirar as dúvidas de vocês. Vocês vêm sem vergonha, vocês mandam um monte de perguntas aqui, né? E aí a gente faz aí essa troca de ideias aí, a gente vai se alinhando e vai trazendo conhecimento e informação de uma forma leve para vocês. Da próxima vez, Lucas, por favor, sua garrafa de água, combinado? Com certeza. Eu vou trazer minha garrafa do Santos aqui que eu tenho. Pode deixar. Obrigado pelo convite. Pensando bem, não Obrigado precisa por... de garrafa, pode ser um copo de água mesmo, tá, Lucas? Pode ser um copo transparente, pode deixar. Ser. Só para ver se é água mesmo que você tá tomando, tá bom? Obrigado, obrigado, gente. Mês que vem estamos aí de volta. Obrigado pelo convite e não percam a jornada segunda-feira, hein, meninas? Não Último percam. dia da jornada, hein, gente? Se surgirem mais dúvidas, gente, caixinha de perguntas do Lucas. O Lucas abre toda sexta-feira, ele faz que nem eu, ele vai respondendo ao longo do final de semana em parcelas. A gente parcela essas perguntas aí. Então fica É lá, isso. fica cá e vai vendo as respostas que vocês vão tendo. Se encontrar algumas Isso contras aí. de sorteio, vocês jogam na nossa cara mesmo na live, que aí a gente vem pro fight. Isso aí. Tá bom? Isso aí. Tchau, Obrigado, gente. obrigado. Muito obrigada. Tchau, Lucas. Até a próxima. Tchau, valeu.